Paz do Senhor Jesus a todos, aqui mais uma vez, quem vos fala é o irmão Eduardo e estou aqui para trazer para os irmãos mais uma mensagem da parte do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações para receber nossos novos conteúdos e agora nós vamos orar ao Senhor, né? O Senhor lhe separou uma porção da palavra dele para nós nesse instante. Nós vamos meditar na palavra de Deus, mas antes nós vamos pedir uma bênção ao Senhor, para que Ele esteja conosco a cada instante e nos faça compreender verdadeiramente a sua palavra. Bendito sejas tu, ó Deus. E nesta hora nós suplicamos a Ti uma bênção para nossas vidas. Um momento especial em que nós iremos trazer a Tua palavra. E nós precisamos muito da Tua assistência, da assistência do Teu Espírito Santo. Por isso, desde já, visita nosso coração, a nossa mente, e que, Senhor, Tu possas operar uma bênção em nossas vidas, nos dando comunhão para estar mais uma vez diante de Ti, diante da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nesta hora, nos visita cada um daqueles que separaram tempo para ouvir essa mensagem, que possam, Senhor, nesse instante receber de Ti uma grande bênção. Nós clamamos e já Te agradecemos pela oportunidade de poder trazer a Tua palavra. E ainda Te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que for dito, que possa ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que a palavra do homem, ela caia por terra e prevaleça somente aquilo que vem da Tua parte, ó Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é o findar de uma jornada. E eu convido a todos nesta hora a abrirem a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 36, no versículo 11. Nos diz assim a palavra de Deus: se o ouvires e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quando o homem ele inicia uma jornada em sua vida, ele empreende uma jornada em sua vida, ele inicia fazendo um planejamento. E esse planejamento, ele tem uma finalidade, que é de alcançar bom êxito na sua jornada, naquele projeto que ele deseja iniciar, alcançar. E ele traça os projetos, ele define as metas, organiza os recursos, né? Tudo aquilo que vai precisar, tudo aquilo que é necessário, com o objetivo de ter uma jornada bem-sucedida e poder ver os seus planos se concretizarem. Mas temos que observar algo muito importante, que o projeto do homem, ele é falível. E na maioria das vezes ele é imperfeito. E muitas vezes não nos satisfaz completamente. E em tantas ocasiões traz angústias, decepções, frustrações. É verdade, irmãos. Começarmos a observar, nós podemos ver que em muitos dos nossos projetos pessoais nós nos frustramos muitas vezes. Quantos começaram bem e terminaram mal, não é verdade? Quantos tinham grandes planos que se desfizeram pelo caminho? É triste, irmãos, mas essa é a verdade. O único projeto perfeito que satisfaz completamente
Este é o projeto de Deus, aleluia. Esse é o projeto perfeito. Esse é o projeto que não falha. E o interessante, irmãos, que somente vivendo o projeto de salvação que nos foi revelado pelo Espírito Santo é que o desfecho da nossa jornada ele será maravilhoso. E isso é uma garantia da própria palavra de Deus, é uma garantia de Deus. O texto lá em Jó, capítulo 36, o verso 11, ele apresenta, irmãos, uma promessa extraordinária. É o texto que nós temos lido, né? Se ouvires e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Eliú, o mais jovem dos amigos de Jó, ele fala sobre a soberania de Deus e seu desejo de abençoar aqueles que o obedecem. A estrutura ela é bem simples. O texto ele é muito simples e ele mostra uma condição. A condição é ouvir e servir. E além da condição existe uma promessa. Promessa de dias de bem, anos em delícias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus, meus irmãos, o propósito do Senhor sempre foi abençoar o homem, sempre foi abençoar a nossa vida, e Ele faz isso todos os dias. Até mesmo na vida daquele que ainda não entregou a sua vida a Ele, mas a misericórdia dele é tão grande que Ele continua a abençoar. E Deus ele tem suprido todas as nossas necessidades, seja físicas, materiais, principalmente as espirituais. Quem é que não deseja desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos do Senhor? Quem é que não deseja morar no céu, viver ao lado do Senhor a cada dia, a cada instante, por toda a eternidade? Mas a condição para isso era muito clara. O texto ele é muito claro. Ouvir e servir a Deus. E nesta hora, irmãos, nós vamos examinar estes versículos, vamos percorrer todos esses versículos, nós vamos destrinchar, vamos descobrir o caminho para um findar glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o Senhor ele nos dá a liberdade de escolha. E é interessante quando nós analisamos bem o versículo que temos lido, nós vemos ali uma pequena palavra, se. Né? Se é a condição. Deus ele nos deu o direito de decidir. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, o verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. E é isso mesmo, irmãos. O versículo ele começa com um pequeno, mas poderoso pronome, se. Esse se mostra que o homem ele é livre para escolher. Eu e você, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Deus nos deu esse direito. Não somos forçados por Deus a nada. Ele não nos arrasta contra a nossa vontade, mas Ele faz um convite. Ele nos chama, Ele nos oferece, e a decisão sempre é nossa. Ele envia o seu Espírito Santo para nos inquietar, para nos apontar o caminho correto, a maneira correta de agir. Mas a decisão é nossa, a condição é nossa, nós é que temos que decidir qual caminho nós queremos trilhar para nós. Desde o Éden, Deus deu ao homem a capacidade de escolher. Adão podia obedecer ou desobedecer. O povo de Israel podia seguir ao Senhor ou seguir aos ídolos. E hoje? É diferente? Não, irmãos, hoje não é diferente. Nós podemos ouvir o Senhor
ou podemos ignorar a voz dele, a voz do seu Espírito Santo, o chamado do Senhor Jesus. Podemos servir a Deus, mas também podemos rejeitar. É uma escolha pessoal, é uma escolha nossa. Moisés colocou diante do povo: te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A escolha, irmãos, estava nas mãos deles. E está nas nossas mãos também. O se, observe que interessante, o se, ele também indica que as consequências, ela também dependem da nossa escolha. Se ouvirem e servirem, então acabarão bem. Observe, se ouvirem e servirem, o resultado é o quê? Então acabarão bem. Se não ouvirem e não servirem, o resultado é diferente. Não há como colher delícias no fim de uma jornada se em toda a caminhada estamos plantando desobediência no caminho. Deus, ele é soberano, mas ele honra a liberdade que ele nos deu. Ele deseja que nós escolhemos a vida, que nós viemos a escolher a ouvir a sua voz a cada instante, que escolhemos a servir a ele e os seus propósitos. Mas ele não nos obriga. Aí eu faço uma pergunta a você que está nos ouvindo. Que escolha você tem feito? Você tem ouvido a voz de Deus ou a tem ignorado? Você tem servido ao Senhor ou vivido para si mesmo, para seus próprios deleites? O si está diante de você hoje. A decisão é sua. E o fim da jornada, ela depende exclusivamente da escolha que você vai fazer. E continuando, irmãos, a desmembrar o texto que temos lido, nós chegamos na parte B do versículo 11, onde nós queremos enfatizar o ouvirem, né? O ouvirem é uma das condições, ouvir. E a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando lemos lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a primeira condição. É ouvir. Se o ouvirem. E o chamado para a salvação, ele é algo extraordinário, porque é a primeira coisa que acontece na nossa vida. É ouvir a maravilhosa voz do Senhor Jesus, a voz poderosa de Deus, nos chamando para um projeto glorioso que é o projeto de salvação. É a maior experiência que poderíamos ter nesta vida. Ouvir a voz do Criador falando diretamente conosco. E Paulo, ele também descreve isso, né? Ele diz assim, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação, ela se inicia quando nós ouvimos. Quando a palavra, ela penetra nos nossos ouvidos e alcança o nosso coração. Quando o Espírito Santo, ele fala e nós entendemos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ouvir na Bíblia não significa apenas captar sons. É importante entendermos isso. Significa dar atenção, considerar, obedecer. E o Senhor Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está escrito lá em João 10, 27. Ouvir é reconhecer a voz do pastor e segui-lo. Era isso que acontecia com as ovelhas no passado, né? Ainda hoje também. Muitos ouvem com os ouvidos físicos, mas não com o coração. Muitas vezes estão nos cultos, escuta a pregação, mas a palavra, ela não penetra de forma alguma. O verdadeiro ouvir, ele produz em nós a fé, irmãos. Mas não é aquela fé de pensamento positivo.
É a fé que vem do alto, a fé verdadeira, que gera uma transformação interior na vida do homem, na nossa vida. Então, salvação, ele é um ato. É um momento em que ouvimos o chamado e nós respondemos com fé. É o grande início da jornada com Deus, e não sozinho, é uma jornada com Deus. É quando nós reconhecemos que precisamos do Salvador e entregamos toda a nossa vida a Ele, dependendo dele em cada etapa da nossa jornada. Quem ouve a Deus, irmãos, recebe direção, recebe consolo, correção, recebe a esperança. A voz do Senhor, ela guia no caminho certo e sustenta nos momentos das lutas, das dificuldades, das decepções. É a voz do Senhor, irmãos, que a cada dia é participante do nosso dia a dia. E eu faço uma pergunta a você que nos ouve. Você tem ouvido a voz de Deus? Sua fé tem sido alimentada pela palavra de Deus, pela sua palavra? O primeiro passo para um fim glorioso é ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração disposto a obedecer. Bem, irmãos, nós vimos que a parte de se o ouvirem está relacionado muito com o chamado para a salvação. Nós vamos ver que a segunda parte, que é o servirem, fala muito do processo de salvação. Servir a Deus por amor e com gratidão. Quando lemos ali o Salmo 100, verso 12, diz assim: servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. É isso mesmo, meus irmãos. Se o ouvir, ele é o ato inicial, ele fala do momento da salvação. Servir é um processo contínuo, é a caminhada diária com Deus, é viver a salvação todos os dias, é um processo, é uma jornada. Servimos ao Senhor, irmãos, por amor, por gratidão. É o reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor ele tem feito na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Tudo aquilo que Ele fez e Ele fará em prol do seu povo também. Não servimos por medo ou por obrigação, mas porque nós amamos aquele que primeiro nos amou. O salmista, ele faz um convite, ele diz: servir ao Senhor com alegria. O serviço ao Senhor, ele não é um fardo, mas ele é um privilégio. Não é uma escravidão, é uma honra. Servir a um Senhor maravilhoso que nos ama e que tem cuidado de nós a cada dia. Mas é interessante entendermos que o serviço ele envolve a obediência aos seus mandamentos e uma dedicação à sua obra, ao seu projeto. Fidelidade em todas as áreas da vida. É viver para a glória de Deus, irmãos, em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja nos relacionamentos. Servir a Deus não é só dentro da igreja, não. Às vezes as pessoas confundem isso. Você acha que está servindo a Deus quando você está dentro da igreja, limpando a igreja, né? Você está servindo a Deus porque você está dando dízimo, porque você está ali assistindo um irmão que está dentro da igreja. Não, meu irmão, minha irmã. Servir a Deus é quando você é uma boa esposa, quando você é um bom esposo, um bom filho, quando você honra com seus compromissos. Isso é servir a Deus, quando você é íntegro, você é justo. Servir também é perseverar. É verdade. Porque a jornada da nossa vida ela tem muitos altos e baixos. Momentos fáceis e momentos difíceis.
E o servo fiel, ele continua servindo, mesmo quando as circunstâncias elas são adversas. O servo que não desiste no meio do caminho. Servir ao Senhor é isso, não desistir no meio do caminho. Servir ao Senhor não quer dizer que não vai haver lutas, não vai haver provas, não vai haver embaraços. Vai sim. Mas a grande diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor é que o que serve, ele não desiste no meio do caminho, porque ele sabe que o findar da jornada dele é certo diante do Senhor. Quem ouve e serve, meus irmãos, está no caminho certo. O ato da salvação, ele vem pelo ouvir. Precisa ser seguido pelo processo também da salvação, que é o servir. E os dois juntos, eles garantem um fim glorioso. E mais uma vez eu lhe pergunto, você está servindo ao Senhor? A pergunta é pessoal, essa pergunta também ela serve para mim. Você está servindo ao Senhor? Está servindo com alegria ou com peso? Está servindo com fidelidade ou com inconstância? O serviço a Deus, irmãos, é uma resposta de amor. E é parte essencial no caminho para acabar bem. E quando nós vamos seguindo ainda o texto, ele diz que acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. É a promessa do fim glorioso, né? A parte D do versículo que temos lido. É o desfecho maravilhoso para quem ouve e para quem serve ao Senhor. E nós vemos isso interessante, nós podemos ver isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7 ao verso 8, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem a promessa, irmãos. Acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Que coisa maravilhosa, irmãos, porque a salvação já começamos a desfrutar a partir do momento em que aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Não é apenas uma promessa futura. Há bênçãos que são para o presente, são para o momento ali, a segurança, a paz que o Senhor nos dá, independente das circunstâncias, a direção de Deus, as grandes vitórias, onde nós podemos ter a certeza de que é Deus que está agindo em nosso favor, a preservação do Senhor na nossa vida, preservando a nossa mente, as curas, a esperança que é gerada pelo Espírito Santo no nosso coração. Mas o texto, ele fala especialmente do fim. Vejamos, acabarão seus dias em bem. O desfecho, irmãos, da jornada, para quem ouve o Senhor e serve, é maravilhoso. Não termina em tragédia, em desespero, em fracasso. Termina bem, porque essa é a vontade do Senhor. E o texto diz: e os seus anos em delícias. A palavra delícias fala de prazer, de alegria, de satisfação plena. Para o servo fiel, o fim não é amargo, é doce. Não é perda, é ganho. Não é morte, mas é vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. O mais importante em uma jornada não é o seu início, mas o seu término. Importante nós entendermos isso, irmãos. Muitos começam bem, mas terminam mal. Mas quem ouve e serve ao Senhor termina bem, mesmo que tenha enfrentado muitas lutas e dificuldades no caminho. Paulo pôde dizer, no fim de sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E olhava para a frente com esperança. Vejam só, né? Tanto é que ele dizia: a coroa da justiça me está guardada. Era a certeza, irmãos, da escolha que fez.
que você almeja, irmãos, ao findar da sua jornada aqui na Terra? A felicidade, a concretização dos seus projetos, morar na eternidade com Deus é algo extraordinário, não é verdade? As promessas, elas são fiéis e verdadeiras para quem ouve e serve ao Senhor. Como você quer terminar sua jornada, meu irmão? Bem ou mal? Em delícias ou em amargura? Né? O fim depende do caminho. Ouvir a Deus, servir a Deus. E o desfecho, ele será verdadeiramente glorioso. Estamos chegando ao final da nossa mensagem e nós podemos dizer, irmãos, com toda certeza que o findar de uma jornada, ela depende de como ela é vivida. Como falamos no começo, os projetos humanos, eles são falíveis. Trazem angústias, decepções e frustrações. Mas o projeto do nosso Deus, ele é perfeito. E somente vivendo a salvação, a qual o Espírito Santo nos revelou, é que o desfecho será maravilhoso. O versículo que lemos no início, em todo o decorrer desta mensagem, ele apresenta a condição e a promessa. Se Deus nos deu a liberdade de escolha, a decisão é nossa. O ouvirem, a salvação começa quando ouvimos a voz de Deus e respondemos com fé. E o servirem, a salvação continua quando servimos ao Senhor com amor e gratidão. E o final, irmãos, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Este é o fim para quem ouve e serve ao Senhor. É o fim glorioso. E o mais importante em uma jornada não é como ela começa, mas como ela termina. E você quer que essas promessas se cumpram ao final da sua jornada? Se você quer isso, então é preciso que você entregue a sua vida ao Salvador. Ouça a sua voz, sirva-o com alegria e certamente o findar da tua jornada da tua família, será muito bem. E haverão anos de delícias e o nome do Senhor, ele será muito glorificado nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra que o Senhor, ele determinou para cada um de nós. Que você possa guardá-la no coração, para que ela possa frutificar e alcançar todos da sua casa, não somente a sua vida. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.